A paz do Senhor para todos os irmãos, para mais uma gravação que nós queremos trazer aos irmãos, queremos fazer uma oração para nós darmos início. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estaremos iniciando mais um vídeo. Senhor, que o Senhor possa nos ajudar a transmitir essa mensagem, que ela possa servir de elevo espiritual para cada um de nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nesse instante nós estaremos iniciando um vídeo sobre mais uma parte da grande tribulação, que será muito importante para todos nós sabermos esse assunto que horas nós precisamos saber dele. Vamos então para iniciarmos o sexto selo. Hoje a mensagem será do sexto selo, e aí vamos aprender partes da grande tribulação. Vamos. Aqui nós observamos, irmãos, o estudo que nós estamos transmitindo aos irmãos do Apocalipse. É um estudo bíblico chamado de doutrina das últimas coisas, isso é escatologia. Então, quando nós estamos estudando o Apocalipse, estamos estudando escatologia, doutrina das últimas coisas. E nós queremos passar para os irmãos que nós vamos aprender, já observamos aí nesse painel, que nós vamos ver o derramamento da ira de Deus. Esse sexto selo, nós vamos aprender sobre o derramamento da ira de Deus sobre o homem pecador. Então a ira de Deus é contra o pecador. Então devemos observar bem isso, fica bem claro o que vamos aprender hoje da palavra de Deus. Nós observamos no Salmo 89, versículo 14, justiça e juízo são a base do teu trono, misericórdia e verdade irão diante do teu rosto. Então nós podemos observar então, nesse quadro da palavra de Deus que nós estamos transmitindo para os irmãos, o Apocalipse, a escatologia, doutrina das últimas coisas. Então o Apocalipse é uma profecia a ser revelada de tudo o que há de acontecer. Escatologia, doutrina das últimas coisas. E nós observamos no sexto selo, nós vamos aprender agora sobre o derramamento da ira do Cordeiro. Nós vemos que Jesus é o Cordeiro de Deus. Hoje ele está como o Salvador. O Cordeiro de Deus foi morto na cruz do Calvário. E nós vemos que Jesus morreu na cruz, não abriu a sua boca. Ali ele não abriu a sua boca, ele não reagiu. Bateram na sua cabeça, colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, ele não falou nada. Ele ficou ali como um cordeiro mudo. Mas no Apocalipse, então será o derramamento da ira do Cordeiro. Então o próprio Jesus vai cobrar. Ele vai cobrar no Apocalipse o que fizeram com ele. Então o Apocalipse é essa parte vinda da grande tribulação, vinda de Deus. Nós observamos que vai ser o derramamento da ira de Deus. Mas lembrando que a ira de Deus é diferente da ira dos homens. Observem aqui. Observe então aqui no painel que a ira de Deus é completamente diferente da ira do homem. Pois Deus se ira sem perder a sua santidade, a sua imparcialidade, a sua justiça, que por sinal são perfeitos. Então, observamos aqui que a ira de Deus é completamente diferente da ira do homem.
Observamos então a diferença. Deus ira, mas a ira de Deus tem a misericórdia. A ira de Deus tem a verdade. A verdade vai diante do rosto de Deus. Então, justiça e juízo é a base do seu trono. Salmo 89, versículo 14. Então, Deus trabalha de uma forma diferente. Se Deus irasse como homem, ele já destruiria o mundo num piscar de olhos. Mas Deus é diferente. Deus tem a misericórdia. Deus tem a justiça. Deus tem o juízo. Deus tem a verdade que vai diante do seu rosto. Então, a santidade de Deus é imparcialidade, a sua justiça, que por sinal são perfeitos. Então, é uma ira, mas Deus se ira, mas ele sabe muito bem o que está fazendo. Então, nós vamos entrar já aqui na palavra de Deus. Observamos então aqui agora que nesse quadro não confundir essas duas coisas. Devemos observar bem a grande tribulação e não confundir essas duas coisas. Primeiro, a grande tribulação, a perseguição do anticristo contra Israel e todos os que creem em Jesus. Então, o anticristo, ele faz a grande perseguição na grande tribulação contra Israel e contra todos que aceitarem a Jesus. No ponto 2, a ira de Deus é contra os ímpios pecadores. Então nós observamos aí a diferença da grande tribulação, que o anticristo fará guerra contra os que estão seguindo Jesus. E Jesus, a ira de Deus, a ira do Cordeiro, será derramada como uma cobrança. Jesus fará uma cobrança daquilo que foi feito com ele na cruz do Calvário. Então será o derramamento da ira do Cordeiro de Deus. Basta lembrar das 10 pragas do Egito, onde em uma delas havia escuridão em todo o Egito, mas no arraial do povo de Deus havia luz. Então podemos observar aqui, irmãos, que na grande tribulação, o povo que procurarem a servir a Jesus e aceitarem a Deus será diferente. O derramar da ira de Deus será contra o ímpio pecador. Nós observamos que a perseguição do anticristo com Israel é porque Israel busca Deus. E aqueles que buscarem a Jesus também será perseguido pelo anticristo. Então vem a perseguição do anticristo contra os que buscam a Deus. Mas Jesus fará o derramamento da sua ira contra o pecador, contra todos aqueles que não adoram a Deus, mas passam a adorar o anticristo. Então ali o homem vai passar a entender como é pesado as mãos de Deus. Isso será algo sobrenatural. Vamos então aqui para o próximo painel. Aqui a abertura do primeiro selo, né? Em seguida vi o Cordeiro quebrar o 6º selo. Apocalipse 6, versículo 12. Então aqui o Cordeiro abre o 6º selo. Houve um violento terremoto e o sol se tornou negro como uma roupa de luto. E a lua ficou toda vermelha como sangue. Abalo na terra. Início da grande tribulação. Chegou o dia da ira do Cordeiro. Apocalipse 6 e versículo 17. Então nós podemos observar aqui que agora, quando Jesus abre o 6º selo, então agora houve um grande terremoto. Nós temos visto grandes terremotos já em nosso tempo. A gente vê aí as escalas de 1 a 9, mas esse terremoto será um grande terremoto que
O sol se tornou negro como uma roupa de luto, e a lua ficou toda vermelha de sangue. Então vai ser um abalo em toda a terra, um terremoto que vai abalar o mundo inteiro. E nesse terremoto muitos prédios vão cair, as ilhas vão se mover de seus lugares. Então chegou o início da grande tribulação contra o homem ímpio pecador. Então, a partir desse momento aí, desse versículo, desse sexto selo, então passa o homem a entender que Deus tem poder. Deus tem poder e ele fará cobrança do homem pecador. Assim como ele fez a cobrança nos dias do dilúvio, assim como ele fez a cobrança também de Sodoma e Gomorra destruído, ele também fará a cobrança de todos os ímpios pecadores que não buscam sua face. Todos que se esqueceram de Deus, então verá o peso da mão do Cordeiro de Deus. Vamos então aqui para mais um painel. Nós observamos aqui então, neste painel, ainda no sexto selo, no capítulo 6, versículo 13, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada pelo vento forte. Abalo no céu. Então nós observamos aqui, irmãos amados e queridos irmãos, esse abalo que nós estamos observando, abalo no céu, chuvas de meteoros caindo na terra. Então a terra vai receber uma chuva de meteoro, e essa chuva de meteoro vem da ira do Cordeiro de Deus. Haverá um bombardeio desses meteoros na terra, o que causará danos indizíveis. Nós observamos que a terra já passou por muitos problemas, como nós estamos vendo aí, enchentes e tanta coisa mais, mas nunca será como este. Esse abalo do céu que vai vir, esses asteroides que vai cair na terra, vai fazer um abalo completo de toda a terra. Então, por isso, irmãos, amados e queridos irmãos, precisamos de buscar a Deus e se converter realmente a Jesus e pedir para Ele nos levar no arrebatamento da igreja, para que nós possamos estar livres desta hora da grande tribulação que há de vir para tentar os que habitam na terra. Vamos então a mais um painel. Observamos aqui então, irmãos amados, ainda no sexto selo, no capítulo 6, versículo 14 e 15, e o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todos os servos, todos os livres, se esconderam nas cavernas, e nos rochedos, e nas montanhas. Abalo dos poderosos da terra, e será o derramar da ira do Cordeiro. Observamos então, irmãos, aqui, ainda nesse capítulo 6, versículo 14 e 15, o sexto selo, então, o abalo dos poderosos. Será um abalo, irmãos, que o derramamento da ira de Deus, nós observamos que existem os poderosos que já fizeram cavernas, existem cavernas debaixo de montanha, debaixo do deserto, pessoas que fazem moradias já no solo de uma casa, todos se preparando para esse dia. Então muitos poderosos se esconderão em cavernas para se esconder da ira do Cordeiro e do Deus Todo-Poderoso. Mas não vai resolver, porque vai ser uma chuva de meteoro tão terrível sobre a terra que não tem como explicar isso, essa explicação. A terra já sofreu muito bombardeio, mas como esse da grande tribulação que está por vir, ainda não aconteceu. Então, por isso, irmãos, precisamos pedir a Deus a misericórdia
para que esse dia que vier essa grande tribulação, nós não venhamos estar aqui. Então nós observamos no painel, aqui, neste painel ainda, observe bem, os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todos os servos, e todos os livres, se esconderam nas cavernas e nos rochedos das montanhas. Então veja que haverá um abalo cívico dos poderosos, será o derramar da ira do Cordeiro. Então, nós observamos aqui, na palavra de Deus, que o Cordeiro de Deus é o Salvador do mundo. Mas vai chegar o tempo da sua ira. Vai chegar um tempo que ele vai derramar a sua ira sobre a humanidade e não tem como escapar disso, por causa do pecado. Ele veio, morreu na cruz para nos salvar e muitos até hoje viraram as costas para ele, não o aceitando como Salvador, mas virá o dia em que o Senhor derramará a sua ira sobre a terra, para que o homem venha saber que ele é o Senhor dos céus e da terra. Vamos então para mais um painel. Nós observamos aí ainda, no capítulo 6, versículos 16 e 17, ainda do sexto selo, nós observamos aí a grande tribulação, e dizia aos montes e aos rochedos, cai sobre nós, e esconde-nos o rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá sobreviver? Abalo da grande tribulação na terra, medo dos povos, porque agora os homens verá exatamente quão poderoso Deus realmente é. Observamos? Então, nós podemos observar aí que os homens então passarão a entender quão poderoso Deus é. Eles querem se esconderem da ira de Deus, da ira do Pai, mas não vão poder, porque será o peso da mão de Deus, é muito pesada. Então que Deus venha nos ajudar a se livrar desse grande dia aí, e Jesus nos levar no dia do arrebatamento da igreja. Vamos então para mais uma tela. Nós observamos aqui agora, irmãos, um intervalo da grande tribulação. O Senhor faz um intervalo. Aí nós observamos aqui que Deus faz um intervalo na grande tribulação para mostrar a sua misericórdia. Nós observamos aí, o sexto selo é uma intervenção, a intervenção da natureza e a libertação de Israel. Então nós vemos que Deus dá uma pausa na grande tribulação, entre o sexto e o sétimo selo, para fazer a salvação, para trazer a salvação ao povo de Israel. E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Então podemos observar aqui, irmãos, que Deus faz uma pausa na grande tribulação. Ele de fato refere-se aos juízos que será detidos por um período de tempo, Apocalipse 7, versículo 1. Então Deus para a grande tribulação, para o vento, para tudo, porque há um propósito nesse instante de fazer a libertação do povo de Israel. Deus se lembra que no meio dessa tribulação está um povo que ele quer salvar, povo de Israel, que é o povo que vem buscando o Messias desde a fundação do mundo. Então nós observamos aqui, o sexto selo é uma intervenção da natureza, e o sexto selo, há um intervalo entre sexto e o sétimo selo, uma intervenção da natureza e da libertação de Israel. Então o Senhor vai intervir
na grande tribulação um período para que possa entrar a salvação ser alcançada pelo povo de Israel. Então, neste momento, nós observamos que depois dessas coisas, 4 anjos descem do céu e eles retêm para a grande tribulação, para que Deus possa fazer a obra salvando e trazendo a mensagem de Deus para o povo de Israel. Vamos então para mais um painel. Observamos aqui, irmãos, o intervalo do 6º e o 7º selo. Apocalipse 7, 2 e 3. Depois dessas coisas. Então, depois desse derramamento da grande tribulação, é que dá o intervalo, versículo 2. E vi outro anjo subir do lado do sol, nascente, e tinha o selo de Deus, versículo 3, dizendo: não danifique a terra, nem o ar, nem árvores, até que haja assim selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E o anjo vai e assinala 144 mil dos filhos de Israel, como primícia que fará parte na primeira ressurreição. Observamos aqui, irmãos, então, que o anjo do Senhor vem nesse intervalo e sela 144 mil judeus. Esses judeus, irmãos, eles aceitam a Jesus como Salvador, e Deus tem um plano na vida desses 144 mil, que o anjo vem e faz a salvação deles, e eles saem pregando a palavra de Jesus para todos os judeus. Os judeus aceitaram o anticristo, e agora eles veem os 144 mil esparramados em toda Israel, trazendo a mensagem do reino de Deus, trazendo a mensagem que eles devem abandonar o anticristo, e que o Cristo verdadeiro, daqui 3 anos e meio, então, virá o Cristo verdadeiro e vai impor a salvação a toda Israel. Então, nesse momento, com a pregação dos 144 mil, então toda Israel aceita o Senhor Jesus como Salvador. Nós observamos então aqui, mais esse painel, 144 mil judeus. Eles pregarão aos judeus o evangelho do reino, Mateus 24 e 14. Então eles farão a pregação do evangelho do reino, porque Israel precisa voltar-se para Jesus, e dali 3 anos e meio o verdadeiro Cristo vem para salvá-los. Sua mensagem será um alerta aos seus patrícios que fizeram uma aliança de 7 anos com o anticristo. Então nós observamos aqui que 144 mil, irmãos, é um projeto de Deus na grande tribulação, que eles farão uma mensagem de Deus a toda Israel. Eles vão ser salvos, vão ser cheios do Espírito Santo, o Senhor vai capacitar eles com capacidade grande do Espírito Santo, e eles saem pregando rapidamente toda Israel aceita Jesus e passa a entender que aquele anticristo que está reinando ali em Israel é o anticristo, e que o verdadeiro Cristo vem dali a 3 anos e meio. Então, nós observamos então o grande projeto de Deus com todos os 144 mil judeus. Nós observamos aqui e também Apocalipse 7, 4 e 8, e eu vi o número dos assinalados. 144 mil foram assinalados. E eram 144 mil selados de toda a tribo dos filhos de Israel. Daniel 12, 1 e Apocalipse 12, 7 e 9. E eles encontraram a Cristo como seu Salvador e serão selados pelo anjo para a primeira ressurreição. 144 mil chamados filhos do Arão serão arrebatados para o céu no tempo da grande tribulação. Apocalipse 14 e o versículo 4. O que nós podemos entender? Esses 144 mil, quando o anjo salva eles saem pregando o evangelho para toda Israel. Eles são chamados de primícia de Israel. Primícia, Jesus vai salvar os 144 mil como primícia do Cordeiro. E eles são chamados também de filho varão. A mulher, que é Israel, deu à luz um filho varão.
E esse filho varão que vai transmitir essa mensagem para toda Israel. Mas esse filho varão, na grande tribulação, receberá uma perseguição do anticristo. Quando o anticristo descobrir que esses 144 mil está pregando o evangelho, então o anticristo fará uma perseguição terrível contra os 144 mil, mas o Senhor Jesus o arrebata para a sua glória. Assim como arrebatou a igreja, ele faz o arrebatamento dos 144 mil e eles são levados para o Monte Sião. Então vamos então mais aqui para a palavra do Senhor. Nós observamos então nesse quadro, estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Apocalipse 14, versículo 4. Primícia de Israel. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinha escrito o nome do seu pai. Apocalipse 14, versículo 1. Indica que a salvação é somente pelo sangue do Cordeiro. Esses são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Apocalipse 14, versículo 4. 144 mil que não se corromperam pela idolatria. Nós observamos aí, irmãos, que esses 144 mil são virgens. Quando fala que eles são virgens, não é porque não se fala da parte sexual. Isso aqui se refere na parte espiritual. Eles não se contaminaram com o anticristo e não se contaminaram com a idolatria. Eles continuavam buscando ao Senhor Jesus e ao Messias. Então é feita a revelação de Deus para eles, do Cristo, eles aceitam Jesus como Salvador e passam a ser os grandes mensageiros de Deus ali, nesse momento aí da grande tribulação. Vamos então para mais. Então nós observamos aqui, irmãos, na conclusão desse estudo, a proclamação dos 144 mil. Além dos mártires oriundos de todos os povos e nações, haverá um grupo de 144 mil judeus. Esses também confessaram a Cristo durante o governo do anticristo. Israel deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Apocalipse 12, versículo 5. 144 mil varão, filho varão de Israel. Então nós observamos aqui, irmãos, na conclusão desse estudo do sexto selo, que o Cordeiro dará um tempo na grande tribulação para a salvação dos 144 mil, e também nesse tempo eles farão a pregação da palavra de Deus, e depois, quando eles forem perseguidos pelo anticristo, pela besta, pelo falso profeta, então o Senhor Jesus faz o arrebatamento deles para a glória, e eles daqui já entram na Sião Celestial, e já encontram o Senhor Jesus com vestes brancas, e já começa a louvar e glorificar o Senhor. Então fica então essa mensagem para todos os irmãos, todos os amigos. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. Amém. Deus abençoe.